Esta semana, João Miguel Tavares confessa-se absolutamente corrupto. Ricardo Araújo Pereira declara-se embaraçado e Pedro Mexia propõe-nos uma coisa completamente diferente. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Quando o silêncio ocupa a cidade, algo fantástico acontece. O que é esse amor? Surge um novo mundo para descobrir. Chegou o novo Toyota CHR Plus, um SUV 100% elétrico com até 607 km de autonomia. Descubra a confiança elétrica do novo Toyota CHR Plus em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos no final da semana em que Donald Trump revelou ter estado prestes a dar ordens para uma nova vaga de bombardeamentos ao Irão. Acabou, no entanto, por achar esses novos ataques, adiar esses novos ataques, achar que não era ainda a altura, a pedido das monarquias do Golfo, anunciando uma vez mais que os iranianos estão mortos por assinar um acordo de paz. Enquanto isso, o Estreito de Hormuz, claro, continua bloqueado. Esta foi também uma semana em que o Parlamento, em Portugal, discutiu a proposta do Governo de acabar com a necessidade do visto prévio do Tribunal de Contas, em contratos públicos até 10 milhões de euros, e uma semana ainda em que Montenegro prometeu um Portugal maior. Havemos de falar de tudo isto e de mais qualquer coisa daqui a pouco, mas começamos com livros, na verdade, com um único livro, e a confirmação em tribunal do que já tinha vindo a público. O que é que faz de si neste contexto Ricardo Araújo Pereira, ministro do Constituinte? Do Constituinte, porque este advogado que depôs esta semana no processo marquês fez tudo pelo seu Constituinte. O advogado Gonçalo Trindade Ferreira, exato, que trabalhava para Carlos Santos Silva, isso, o amigo mecenas de José Sócrates. E este advogado era incumbido de andar de livraria em livraria a comprar exemplares do livro A Confiança do Mundo, a tese de mestrado de Sócrates. Entre outras coisas. Portanto, comprar vários exemplares de um livro, enviar envelopes com dinheiro lá dentro. Entre outras coisas. Sim. Eu centrei-me nos livros, certo, é mais pitoresco. É mais pitoresco, sim, sim. Aceita as explicações do caos hídrico de que justifica isto por serem alegados pecadilhos de juventude. Sim, exatamente. Ele disse, eu era miúdo. Era um miúdo. Deslumbrado. Um miúdo deslumbrado, mas o que me interessa... Deslumbrado. Deslumbrado, há pessoas aos 80 que continuam a ser. Olha, nós agora, exato. Somos todos tão suscetíveis de ficar deslumbrados. Especialmente o Pedro. O Pedro tem deslumbramentos toda a hora. Sim. Mas este que era um miúdo, este senhor que era um miúdo, depois lá no tribunal fizeram-lhe ver o seguinte. O senhor tinha os factos ocorreram quando o senhor tinha entre 35 e 38 anos. Portanto, era um miúdo... Se calhar era um jovem agricultor. A questão é essa, é que hoje... Eu comecei a fazer uma pequena resenha da mortalidade infantil noutros tempos, porque o Mozart morreu com 35, o Van Gogh com 37, Alexandre o Grande 32, Jesus, celebremente 33, sim. Martin Luther King 39, Schubert 31, Cesário Verde 31, Marilyn Monroe 36, desculpem, já não vejo bem para o papel. Isto significa... Quer dizer que já passou os 35. E é porque não tens muita sensibilidade musical, porque aí tens a famosa classe dos... É os 27, não é? Aqueles sim, já nem falo do Clube dos 27. Do Clube dos 27. Não, eu tentei apontar aqui para os 35, 38. Okay. Toda esta miudagem morreu, já depois de ter deixado uma obra infantil atrás de si. Por exemplo, Jesus só foi famoso no fim da vida. Só foi, mas ao menos postumamente tem tido, ainda celebramos o aniversário dele, vamos celebrar o 2026 este ano, já cansa, pá. Mas eu lembro-me daquela coisa que as pessoas tinham, que era a ambição de ser adulto. Pá, estou farto disto, eu quero ser adulto, eu já sou um homem, eu já sou... E agora temos o movimento contrário, que é gente com idade para ter juízo, entre os 35 e os 38,
A dizer, não, eu era um miúdo E era com essa idade. o estafeta também Era estafeta. de alguns envelopes com dinheiro. Os papéis lá dentro, os papéis As célebres com os fotocópias. quais se compram coisas, sim. O que é que toda esta história e os mais de 17 mil exemplares vendidos da tese de mestrado de José Sócrates fizeram à confiança no mundo, de um modo geral, Pedro Mexia? Tenho a impressão que não é o mundo que está a ser julgado. Portanto, há ali questões de confiança de várias naturezas. Eu continuo fascinado, devo dizer, e estou a dizer isto realmente sem sarcasmo, com a amizade. Porque nós, por exemplo, há um amigo que nós faz anos e nós fazemos o quê? Oferecemos um livro da Patti Smith. O que é isso? Isso é amizade, alguma vez? E, portanto, eu fico... Mais valia oferecerem um livro de cheques? Fico espantado com a amizade de Carlos Santos Silva. Eu acho que, atenção, eu já fiz uma coisa muito envergonhado e para ver que, olhando para todos os lados e para as câmaras a ver se ninguém notava, que foi pegar num exemplar de um livro meu e pôr assim no sítio de mais destaque numa livraria. E já senti que estava em território pseudocriminal. Mas 17... Atenção, vamos lá ver, não é preciso nenhuma investigação. Uma tese de mestrado jurídico-política que vende 17 mil exemplares, há marosca, não é? Todos nós lidamos com livros. 17 mil exemplares hoje em dia é um best-seller em qualquer género, não é? Portanto, enfim, não faltam pessoas que fazem, aliás, há escritores... A editora do livro, a Babel, que chegou a ser um grande grupo editorial, desapareceu do mercado. Não sei se há alguma relação de causa-consequência. Não, acho que não. Acho que a Babel teve ambição demais para o estado em que o mercado do livro estava já nessa altura. Acho que teve a ver com isso. Advogado... Mas o livro tinha prefácios de prestígio, prefácios e pós-fácios, não é? Sim. Já não me lembrava que era na segunda edição. A segunda edição em capa dura, uma primeira edição em capa mole e depois Lula da Silva. Repara, Vendeu tanto a primeira edição. Não, é que geralmente os livros saem em capa dura Pois é, e depois este vão foi ao em capa contrário. mole. Este não, primeiro sai em capa mole e depois vai para a capa dura. Isso é fora do comum. Ele é um homem especial. Um prefácio de Lula da Silva. E pós-fácio de Eduardo Lourenço. Aposto que muita dos gente seus momentos gloriosos. Muita gente comprou primeiro em capa mole, quis comprar em capa dura para guardar. Acho que foi sempre conhecido. Não é daqueles livros que a gente lê uma vez e nunca mais pega nele. Não, Houve muita gente, não. Houve uma ou duas pouca pessoas. gente que Exato, quis comprar pouca muitos gente exemplares. Sim. Este advogado, que admite ter sido também estafeta de envelopes de 10 mil euros para o motorista de Sócrates, é uma personagem nova, pelo menos para quem não acompanha o caso Marquês, par e passo neste enredo que já vai longo. Quero apresentá-lo, João Miguel Tavares, na sua qualidade de socratólogo. Sim. Acompanhando o caso com muita atenção. Obrigado, vou passar a pôr nos meus cartãozinhos. João Miguel Tavares, socratólogo. E, portanto, aqui o socratólogo, há cerca de 25 minutos eu desenvolvi a seguinte tese. Eu acho que José Sócrates precisa de uma redação só para ele. Ou seja, o caso não sei. de Sócrates. Sim, uma redação que a única coisa que faça é dar notícias sobre José Sócrates e analisar. Uma redação daquelas antigas de jornais, com 100 jornalistas. Ele aparentemente tinha uma redação só para ele. Era quem escrevia os textos, os livros. Ele tinha um redator só para ele. Mas agora precisa de uma redação só para ele. 100 jornalistas que a única coisa que fazem é investigar o Sócrates e as pessoas todas à volta de Sócrates, porque isto é muito fascinante. Enfim, quem acompanha o caso, o Gonçalo Trindade Ferreira, não é propriamente um desconhecido, não é? É uma personagem secundária, com algum relevo desde o início da Operação Marquês, porque todos os bons negócios precisam de quadros qualificados. Portanto, todos nós sabemos que Carlos Santos Silva e José Sócrates desenvolveram um bom negócio, mas não o conseguiam fazer sozinho. Precisavam de advogados, e aparece Gonçalo Trindade Ferreira, um miúdo deslumbrado, como ele próprio se classificou, mas aparecem outras pessoas, como o Rui Mão de Ferro, ou seja, pessoas que precisaram de ajudar Carlos Santos Silva. Este advogado tinha outras atividades também, não é? Sim, tinha atividades sempre ligadas com negócios, mas dentro desta esfera. Mas a esfera dos advogados do próprio processo Marquês é muito, muito interessante, porque, por exemplo, a advogada do Gonçalo Trindade Ferreira, que é a Paula Lourenço, que vem desde os tempos da Covilhã e das encostas da Covilhã, é também advogada de Carlos Santos Silva. Logo aí uma boa curiosidade. Mas sabem também quem é que ela foi advogada? Ainda para quem se lembra da arqueologia de José Sócrates. Foi advogada de Manuel Pereira, de Pedro e Charles Smith.
os famosos protagonistas do caso Freeport, nomeadamente Charles Smith, que apareceu na televisão a dizer que o Sócrates era corrupto. This chap. Já viste a curiosidade? Tanto advogado cá em Portugal e a advogada do Charles Smith ser também a advogada do Gonçalo Trindade Ferreira. É por isso que isto é uma galáxia tão grande, tão complexa, que merecia uma redação só para si. Eu referia-me ao facto do senhor ter sido forcado também. Pois foi. Mas olha, isso eu não sabia, eu aprendi desta vez. Foi com um perfil que saiu há pouco tempo sobre ele. E parece que sim, foi forcado, e ainda bem, porque está preparado para... Isto aqui, eu tenho a ideia que neste caso, o novilho é o Ministério Público, percebes? Eu acho que é o Ministério Público que precisa de forcados. Ele está a trabalhar com a metade errada. O Ministério Público tirou-se ao jornalismo à grande. Com certeza. É esquisito ser forcado, porque eu acho que a tourada é para maiores de 16 e este tipo era miúdo com 35. Portanto, não sei se o deviam deixar entrar. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Constituinte, quanto ao Pedro Mexia quer ser desta vez Ministro dos Nãos, e parece-lhe bem que sejam nãos iguaizinhos, ou devia haver distinção entre eles, Pedro Mexia? Sim, porque a gente não diz não com a mesma veemência e da mesma natureza. Estamos a falar dos nãos da moção com que Luís Montenegro se apresenta, sendo o único candidato, aliás, à reeleição como presidente do PSD. Como é que vê a evolução da tese do não é não que Montenegro afirmou antes das eleições e que agora explicita um pouco melhor o não é não já teve confiança? Duas evoluções. Não é moção de confiança, moção ao Congresso, às eleições. São diretas. São diretas, tens razão. Já teve duas evoluções, uma normal e banal, que as pessoas caracterizaram como uma evolução, mas não é evolução nenhuma. Evidentemente que o PSD, ou qualquer partido, fala e negocia com outros partidos no Parlamento. Isso para mim nunca fez parte do não, não é? Não há razão nenhuma para não falar e não negociar. Depois o PSD fez uma coisa curiosa, que é, disse, nós só vamos apresentar leis que tenham o apoio do Chega nas matérias em que não convém apresentar leis com o apoio do Chega. E começou logo pela nacionalidade, pela imigração, já teve chumbos reiterados, já teve chumbo do Tribunal Constitucional, já teve chumbos unânimes em relação à perda de nacionalidade, mas insistiu. E agora temos uma terceira qualificação, porque o não é não está a ser circunscrito cada vez mais a haver uma coligação eleitoral ou Chega a estar no governo. Esta especificação, que tem a ver com a vontade do PSD se colocar no centro, portanto, à direita do PS e à esquerda do Chega, onde aliás está, portanto, não é preciso dizê-lo, que é dizer, nós estamos, não queremos nada com o Chega do ponto de vista governativo, como não queremos com o PS. Bom. Comparando com a ideia do Bloco Central. Sim, comparado com a ideia do Bloco Central. Só que me parece que esses não são de natureza diferente. E tanto são de natureza diferente que quando tivemos uma segunda volta de umas presidenciais, onde não sei quantos milhares de eleitores da AD, de eleitores do PSD, para todos os efeitos, votaram mais facilmente num candidato da área do PS, embora de um PS soft, do que do candidato que é líder do Chega. Portanto, não me parece nada evidente para a maioria das pessoas à direita do PS, vamos dizer assim, mas que não são do Chega, que esses não sejam de natureza igual. Há, evidentemente, coisas que distinguem muito um partido de centro-direita e um partido de centro-esquerda. No meu entendimento, sempre foi e continuará a ser, é que há mais coisas que distinguem um partido de centro-esquerda da extrema-esquerda e um partido de centro-direita da extrema-direita. Dificilmente sai daqui, peço desculpa. Nesta moção de Luís Montenegro, o que é que lhe diz João Miguel Tavares a frase de Montenegro, admitindo que continua a sonhar com uma maioria absoluta? Será que já estão em marcha planos para, mais tarde ou mais cedo, encontrar condições para novas eleições antecipadas? Em primeiro lugar, no momento em que estamos a falar, acabou de sair uma sondagem que dá o PS a 10 pontos percentuais à frente do PSD. Portanto, se é essa a estratégia... Chega à frente do PSD. E o Chega, empate técnico, mas ligeiramente à frente do PSD. Portanto, se é essa a estratégia, pelos vistos está a correr muito bem. É verdade que, tendo em conta os passos que Luís Montenegro tem dado, parece ser essa a estratégia.
Ou seja, parece ser essa a estratégia. De provocar eleições antecipadas. Sim, porque esta moção é uma moção que acaba por ser importante, não só pelo seu magnífico título, que tu já vais a seguir abordar, penso eu, com o Ricardo, vale a pena falar sobre ele, mas porque está citado nessa moção o seguinte, ele diz mesmo que os partidos da oposição também não excluíram, ou seja, está a falar do PS, o PS também não excluiu dialogar com o Chega, e, portanto, isso é a mais óbvia demonstração do absurdo que se reveste de falar de cercas sanitárias no Parlamento português. O absurdo que é falar em cercas sanitárias. Claro que é absurdo falar de cercas sanitárias. Alguma vez me viste utilizar a expressão cerca sanitária? Epá, não, é absurdo. Não, sim, nunca, jamais. Cerca sanitária era se o Chega fosse o Aurora Dourada, ou coisa do género. Certo, pronto, mas não faz ainda a diferença entre a linha da bancada, não é? Eu sei que tu és um homem profundo e subtil. Não sou nada profundo. E por isso fazes uma distinção. Mas quando diga a palavra X, não disse a palavra Y, de propósito, não é? Eu sei, mas por isso mas eu nem sequer estava a falar de ti. Há gente que fala das linhas vermelhas, que és tu, e depois há gente que fala das cercas sanitárias. E linha vermelha não é o mesmo que cerca sanitária. Mas eu percebo isso hoje em dia, mas quando esta discussão começou aqui há uns anos, as pessoas não faziam essa distinção. Pronto. Agora... As tuas pequenas vitórias. Pá. Agora... Não é vitórias. Isto para mim não é nenhuma vitória. Para mim isto é a vitória da matemática, não é uma vitória minha. Ou seja, pela tu não simples razão, podes... João Miguel, que muitas pessoas dizem que o Chega é fascista, eu não acho interessante, não só não acho interessante a palavra fascista, como parece que não é preciso ser absolutamente contra o Chega, não é preciso que o Chega seja fascista para ser absolutamente contra o Chega. Mas com certeza que sim. Agora aqui, o meu ponto é, esta lógica do Luís Montenegro é uma coisa que me ultrapassa, porque ao mesmo tempo que ele diz isto, ele de repente está a equivaler, como disse o Pedro e bem, o PS ao Chega, coisa que eu tenho muita dificuldade em perceber, e portanto ele acompanha uma estratégia que é a seguinte, eu de vez em quando junto-me à direita, outras vezes junto-me à esquerda. Qual é que é o problema disso? O problema disso é que isso não é rumo nenhum para o país. E o país, nas medidas complicadas, não é? Como seja a reforma do Código Laboral, esta questão, se calhar agora do Tribunal de Contas, outras coisas que nós vamos falar também a seguir. O PSD não tem os votos. Não tem os votos. E, portanto, dizer, não, parece que o PSD, o Luís Montenegro teve uma ideia genial, que era, espera, se calhar estas coisas, quando nós temos um governo minoritário, não nos precisamos coligar. Podemos, de vez em quando, negociar com um e outras vezes negociar com outro. Não é propriamente uma ideia genial. As pessoas já sabem que nos governos minoritários podem coligar-se com outros partidos. Qual é que é o problema? Bom, é que geralmente os outros partidos não se querem coligar com eles e não se juntam, sobretudo quando se trata de fazer reformas difíceis. Aliás, no caso... Portanto, eu não percebo que moção é esta, nem percebo qual é a estratégia do Montenegro. No caso do pacote laboral é interessante porque não é claro que o Chega esteja à direita nessa matéria. Sim, ninguém sabe o que é que o Chega é aquilo que a cada momento lhe dá mais jeito. Vamos então ao título da moção. A moção de Montenegro chama-se Fazer um Portugal Maior. Pois é, o verbo fazer, como é que entende esta promessa, Ricardo Araújo Pereira? Terá Montenegro planos para aterros a conquistar espaço ao mar, como fazem os chineses, nomeadamente em Macau? Ou será que Nuno Melo já convenceu o Primeiro-Ministro de que é preciso reconquistar Olivença? Não, quer dizer, não tenho... Esta segunda hipótese é improvável, uma vez que ele nem refere sequer o CDS na moção e, portanto, esquece completamente o parceiro de coligação. Sim, eu acho que... Espero que fazem birra com o verbo fazer. Repara, o verbo fazer... Em Portugal não é igual aos Estados Unidos. Pois é, mas nos Estados Unidos não vê. Acho que há várias coisas. Até quem tenha cartaz só dizer fazer. Fazer. Faça em casa, não é? Exatamente. E tu em inglês não dizes o Make America, não vês uma tipa super jeitosa e dizes I would make her. Não usas isso. Eu vou dar uma cena com o Macron, com o Primeiro-Ministro de onde, não sei de que país em que ele disse, a sua mulher é deliciosa. No sentido de querer dizer encantadora. O inglês dele é assim um bocado... Fazias Portugal, Ricardo? Fazer Portugal maior. Depende. Pois a questão é essa, é que eu acho que não é a ambição expansionista, não é a ambição expansionista que está em causa. Eu acho que há várias coisas para dizer sobre o título da moção, fazer um Portugal maior. Primeiro, se calhar até antes do verbo, o artigo indefinido, fazer um Portugal, é um. Se pode não ser este, pode ser fazer ao lado um novo, que é maior do que este. É interessante, por causa do fazer, a gente remete para Make America Great Again. Não dava para dizer fazer de Portugal grande outra vez, porque isso, enfim,
do Minho até Timor, isso envolvia alguns, era ligeiramente problemático. No nosso caso, é fazer um Portugal maior, que não é uma tarefa difícil. A gente parte de um patamar tão baixinho que, em princípio, fazer disto uma coisa maior, não em termos de território, mas em termos do resto. E há um eco de um cartaz antigo de Cavaco Silva. Fazer um Portugal maior, às vezes esfregando fica maior. Não sei se é esse o plano. I beg your pardon. Às vezes acontece. Às vezes a fricção, se calhar ele quer esfregar-nos a todos. Pode ser isso. Pode ser. Dispenso, Ricardo. Pode ser. Eu também. É uma moção que inspira algum receio. Espero que não seja esse o plano. É verdade. Não só o fazer como o maior. Pois. Isto tem todas umas conotações esquisitas. Vamos esperar pela concretização. Pedro se Mexia fica então ministro dos nãos e é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro das contas. E está preocupado com as contas ou satisfeito com a reforma proposta pelo Governo a este respeito? Eu percebo a reforma do Governo e eu quero aqui sublinhar isso. Nós já então falamos disso. Vamos contextualizar. Isto é a propósito da discussão no Parlamento esta semana da proposta do Governo de deixar de exigir visto prévio a contratos públicos até 10 milhões de euros. Atualmente o Tribunal de Contas tem de verificar e tem de se pronunciar num visto prévio sobre contratos que ultrapassem os 750 mil euros. Este espírito reformista do Governo agrada-lhe? O espírito reformista agrada-me quase sempre. Seja qual for a orientação. Não, depende. Mas eu sou muito sensível, acho cada vez mais sensível à questão da desburocratização, porque, como já disse aqui muitas vezes, aquilo que hoje em dia me preocupa não é o país ir para a esquerda ou para a direita, é o país não ir para lá nenhum. E qualquer pessoa que fale com políticos, eles vêm chorar no nosso ombro, às vezes não fazem em frente às câmaras, mas em privado eles choram pela sua própria incapacidade em conseguir que as coisas sejam feitas. Uma pessoa é ministro e chora a dizer que não consegue executar as suas políticas por causa da burocracia, por causa do peso do Estado, por ser sempre preciso mais um papel e depois, se não está lá o papel, as pessoas recorrem aos tribunais e depois fica tudo paralisado nos tribunais porque os tribunais não andam. Isto é um problema real. E quando o ministro Gonçalo Matias vai ao Parlamento e diz, como ele disse, que o Tribunal de Contas recusa menos de 1% dos vistos prévios, ou seja, ele analisa esses tais negócios todos, assim, alegadamente, acima de 750 mil, e só 1% é que é recusado. E quando, por exemplo, é o próprio André Ventura que vem dizer, bom, é que eles hoje em dia analisam 180 mil contratos e vão passar a analisar 100. E se analisar 100 pode ser pouco, analisar 180 mil é ridículo. Porque quem é que analisa 180 mil contratos? Quer dizer, não é fisicamente possível, a não ser que seja a inteligência artificial. E, portanto, eu acho que o problema é real. O problema é real. Pode ser um procedimento excessivamente burocrático que atrasa e que isso deve ser enfrentado. Mas e depois? O próprio ministro diz uma coisa que é importante, que diz que é preciso, além disto, para ter menos corrupção, menos bloqueio burocrático, esta medida vai ao encontro disso, mas também precisa mais transparência e melhor fiscalização. E são estas duas outras etapas que eu espero que o Governo tenha a mesma preocupação. E aquilo que muita gente teme é que não tenha. Ou seja, que queira realmente menos burocracia. O PS não se opõe à ideia do Governo, mas com alterações na especialidade. Portanto, a forma como isto depois vier a ser operacionalizado é que é relevante. Eu talvez, acho que isso é positivo. O PS tem dito que a questão dos 10 milhões se calhar é muito alto, baixar para 5 milhões. O próprio Governo também já disse que se calhar, ok, está disponível para baixar. E encontrarem realmente um número que seja razoável e que esses processos sejam realmente bem fiscalizados. E depois, que venham acompanhadas das outras duas coisas, não é? Que é essa maior transparência, mas também uma maior responsabilização. E o problema aí é que o Governo dá sinais contrários, porque ao mesmo tempo está a fazer isto, quer desresponsabilizar juridicamente os gestores públicos. Isso não faz provavelmente muito sentido. E acompanha, Ricardo Araújo Pereira, os alertas e os receios que o Tribunal de Contas exprimiu sobre possíveis perigos de uma decisão no sentido de diminuir muito o grau de escrutínio dos contratos públicos. Poder abrir a porta a situações de corrupção, nomeadamente? Acompanho.
Porque eu acompanho as duas coisas. Acompanho a exasperação com a burocracia e acompanho o temor com a falta de transparência e de fiscalização. E é realmente uma... A Presidente do Tribunal de Contas deu uma conferência de imprensa muito vocal, como agora se diz, sobre esta matéria, pondo em causa ou criticando esta proposta. Sim, reparo, eu acho que há bons argumentos para a dizer que a burocracia é excessiva e bons argumentos para dizer que a transparência e a fiscalização ficam beliscadas. A questão é, há países que conseguem este equilíbrio entre rapidez burocrática, digamos assim, e transparência. Era engraçado nós conseguirmos também. Não sei, talvez fazendo Portugal maior. Entretanto, veio a público que Aguiar Branco, o Presidente da Assembleia da República, que protagonizou no dia 25 de abril um discurso controverso sobre o excesso de escrutínio, segundo ele, que existe sobre os políticos. Aguiar Branco, soube-se agora, tem 31 cargos ocultos. Ocultos quer dizer, pediu à entidade da transparência que não existam referências a esses cargos no seu registro de interesses. Vê alguma relação entre uma coisa e outra, Pedro Mexia? Para já, não sei quais são as razões alegadas para que esses cargos não sejam referidos. Ou seja, convinha perceber a que é que se deve isso, não é? Provavelmente não se consegue perceber sem saber que cargos são esses. Eu acho que o Presidente da Assembleia da República fez uma mistura de assuntos na sua intervenção parlamentar, exatamente, no 25 de abril. Ou seja, é verdade, mas ele deu alguns exemplos que são exemplos que não são exemplos reais, ou pelo menos relevantes. Ou seja, ele falou de... Eu sou claramente contra aquela coisa do guilty by association e, portanto, tudo o que fizer... É como ele disse, um primo, não sei quem mais... Acho que isso não tem sentido nenhum. Acho que se manifestou contra um excesso de escrutínio que não existe ou só existe anedoticamente, ou em casos muito pontuais. Agora, declaração de interesses total e completa de um detentor de cargos públicos, muitos mais a segunda figura do Estado, porque qual é que tipo de justificação é que há para que fiquem ocultos? Ou seja, nós temos ouvido falar de pessoas que não revelam a sua lista de clientes, por exemplo, quando são advogados. Uma das explicações que dá é porque são no âmbito da advocacia e são no âmbito da sigilo, sim. Mas podiam estar declarados e não serem públicos, isto é, está a ver o registro. Não, há registro, só que ele pediu que não fosse público, justamente. Portanto, que não fosse público. Mas repara, essas declarações são feitas, mas com o pedido de que não seja conhecido publicamente. Quantos deputados do nosso Parlamento são advogados? E têm listas de clientes e têm listas de clientes que querem que não estejam... Eu acho que declarar e ser público não parece problemático, parece-me normalíssimo. Evidentemente que, em alguns casos, há de haver maneira de compatibilizar isso com também o direito dos clientes não quererem estar no espaço público, mas é muito difícil. É como a história que se falava do apoio aos partidos, do financiamento dos partidos. Então, uma empresa, suponhamos, ou o dono da empresa financia um partido, isto é, está no espaço público a financiar um partido que está no espaço público, mas não quer que se saiba. Isto é esquisito. Não há razão nenhuma para não querer que se saiba. Acho que a atividade é pública, tem escrutínio público, tem interesse público, é para fins públicos, deve ser público. O João Miguel Tavares fica então Ministro das Contas e estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Altura para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara embaraçado e é um embaraço que faz moça ou é apenas a espuma dos dias? É um embaraço muito engraçado, acho eu. É um embaraço muito engraçado porque vem na sequência de um elogio. Estamos a falar justamente do modo como a oposição exigiu explicações ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, não por ele ter sido criticado, mas por ter sido elogiado. And look, to be fair, there are countries in NATO that were very helpful to us. I just singling one out, Portugal. They said yes before we even told them what the question was. O responsável pela diplomacia norte-americana, Marco Rubio, a afirmar que Portugal aceitou o trânsito de aviões de guerra americanos pela base das Lajes sem sequer fazer perguntas. Em que medida, Ricardo Araújo Pereira, que esta declaração poderá
não ter sido literal, como argumenta o ministro Paulo Rangel? Bom, quer dizer, Paulo Rangel para já é um cultor da língua. É importante não esquecer. E sempre que há obituários, que ele faz obituários, nós temos essa noção muito clara de que ele, enfim, tem um vocabulário muito amplo. Farfalhudo. E farfalhudo, muito farfalhudo. Mas, aliás, merecia ser aparado com uma tesourinha. Mas como é que pode não ser literal? Paulo Rangel pode alegar que o que ele está a dizer é que nós fomos, não exatamente o que está a dizer, não é? Que é, nem sequer disseram sim ainda antes da gente perguntar. Ala, força, força. Como é que isto pode ser não literal? Pode ser ele a dizer... bom, eles foram muito prestáveis, foram extremamente compreensivos com as nossas... Mas pensa nesta frase aplicada a uma pessoa. Com certeza. A pessoa, mesmo sem pedir, já está a dizer que sim. Exato. E essa não, é a questão. Não é? Porque é galderice dos negócios estrangeiros. E, portanto, isto foi um caso em que o Paulo Rangel veio a público dizer, olha, desculpe, mas os seus elogios estão-me a aleijar. Há outra coisa curiosa aqui, que é, de facto, algumas vozes na oposição disseram, mas isto é assim. Outras vozes na oposição, vindas dos patriotas e defensores da independência nacional, disseram que isto era uma não questão, era um não assunto. Se calhar é. Estes patriotas, que estão sempre a falar na nossa identidade, na nossa independência, dizem, neste caso eu acho que é um não assunto, até porque, se calhar é esta enfim, a desculpa, foi para facilitar uma guerra de objetivos bem definidos que deixou o mundo muito melhor. Justifica-se o embaraço do governo português nesta matéria perante o elogio de Marco Rubio, Pedro Mexia? Há pessoas que caracterizaram isto como a posição natural de Portugal em matérias internacionais. Exato. Passem. É tipo um guarda-fronteiriço à hora do almoço. É caldeice diplomática para fazer Portugal melhor. Sim, acho que não é estranho. Evidentemente que a questão é esta que o Ricardo disse. Há guerras e guerras, há guerras que são mais justificadas e justificáveis que outras. Na verdade, do ponto de vista do direito internacional, nenhuma guerra é justificada sem ter um mandato internacional, coisa que hoje em dia é muito complicado hoje em dia, quer dizer, há muitas décadas, por causa do Conselho de Segurança e tudo isso, mas esta guerra é tipicamente uma guerra que não teve uma motivação imediata, nova, não tem propósitos claros, como aliás o Trump já disse, que vai sendo interruptor para cima e interruptor para baixo semana a semana, e portanto não é o facto de nós termos um acordo, por exemplo, para o uso da base das lajes, não é... Como é que o Ventura diz? Tem que haver o pedido como é que o Ventura utiliza muito a expressão bar aberto? Não é bar aberto, não é? Tomem lá e façam o que quiserem, não é? O governo português fez o que tinha a fazer, de acordo com o tratado para a utilização da base das lajes, João Miguel Tavares? Vamos cá ver. Aquilo é evidentemente que aquelas declarações são embaraçosas. Eu sei que o Tratado de Base das Lajes ele exige comunicação prévia. Mas a história de todos os governos portugueses com o governo americano e a utilização das bases das lajes é semelhante. E agora, é verdade, é uma guerra polémica. Então, e os presos de Guantánamo? Isto, na altura do Sócrates, também houve uma imensa polémica, se vocês se recordam. É mais grave. Porque estavam a ser utilizadas as bases das lajes para andar a passear os presos para cá e para lá. A expressão que eles tinham uma expressão eufemística para isso dos presos, era special rendition, não sei como é que isso se chama em português. Já não sei. Mas lembro-me da expressão de Eurico Brilhante Dias agora, que é, mas deixou o país agachado e de cócoras. Mais uma vez, há 10 anos, na base das lajes, estava António Costa a chorar. Sabem porquê? As pessoas também já não se lembram. É porque os Estados Unidos da América iam reduzir a sua presença na base das lajes. E ele chegou até a dizer, bom, se calhar os chineses estão interessados. E os americanos na altura ficaram muito chocados. Portanto, a base das lajes é daquela coisa que dá imenso jeito de estar ali, dá muito dinheirinho à ilha. Nós sentimos importantes porque temos um país grande a tentar nos ajudar a ficar maior. E depois dá sempre isto. A única coisa que eu evitava é o PS ter aquelas frases muito farfalhudas quando está na oposição, para depois o PSD ter as suas frases muito farfalhudas quando está na oposição. É apenas ridículo. Há, entretanto, um outro embaraço e motivo de indignação na política internacional, o vídeo
que o ministro israelita da Segurança Nacional israelita partilhou nas redes sociais um vídeo em que ele próprio é protagonista e onde surge manifestamente a humilhar os elementos de uma flotilha de apoio a Gaza interceptada por Israel em águas internacionais. Vamos ver o vídeo que o Ricardo vai descrever, pode ser? Sim. A par e passo, porque o vídeo não tem legendas, não se percebe o que está a ser dito, mas vamos ter a audiodescrição de Ricardo Araújo Pereira a benefício dos nossos ouvintes do podcast. Vamos lá, então, ver este vídeo partilhado pelo ministro israelita Ben-Gvir. Vamos ver se o benefício é... Pronto, as pessoas estão ajoelhadas agora. Ele está ali todo fanfarrão, o ministro, a agitar uma bandeira de Israel. As pessoas estão de joelhos no chão, cabeça no chão, rabo para o ar. Neste momento estão todos de rabo para o ar. Há uma coisa ao pé do que parecem ser umas casas de banho daquelas dos concertos. Agora está um senhor de mãos atadas. Não, um senhor de mãos atadas. Sim. E o ministro a dar-lhe uma lição. A dar-lhe uma lição, claro. E estão outras pessoas estão a ser transportadas de forma agradável. De forma agradável, com as mãos atadas atrás das costas. Esqueci-me, o pormenor mais importante deste vídeo, para as pessoas que não estão a vê-lo, esqueci-me, que é as pessoas que estão ali presas são mesmo parecidas connosco. Não são palestinianos acastanhados. São pessoas que têm exatamente a cor da pele que nós temos. É este nosso Pantone. É este nosso Pantone. Vamos lá ver, nós não temos a mesma cor uns dos outros aqui nesta mesa. Nós próprios não temos. Vamos esclarecer. Eu estou a usar o plural majestático, não é? Claro que sim. Mas o único aqui com um Pantone digno é mesmo. Sim, é só o Pedro, claro. Tem realmente estes genes de quem vem do Ocidente, digamos assim. Quem vem dos vikings. Nós no Ocidente costumamos ter, e portanto estas imagens chocam-nos particularmente porque as pessoas são menos castanhas do que é costume. E o que é que lhe parece mais relevante? O facto de isto ter vindo a público ou o facto de ter vindo a público partilhado pelo próprio Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional de Israel, que é protagonista do próprio vídeo? Sim, eu acho que há ainda um outro facto mais interessante do que esse, mais interessante ainda do que ter vindo a público partilhado pelo próprio. Já há vários criminosos que fazem isso. Temos tido já alguma experiência disso. Serial killers e tudo. Exato, que fazem isso. Mas estas são umas imagens, esse é um facto interessante, em relação às quais até Netanyahu disse isto é capaz de ser demais. O Netanyahu disse que era inaceitável, mas mantém o ministro no governo. Mantém, isso é verdade. Mas é porque é tudo extremamente veemente. Por exemplo, a reação de Portugal também foi mau. Olha que assim a gente chateia-se parcialmente, porque há uma proposta... Dispensa, mas é um acordo europeu. Eu sei, uma proposta muito dura. Sim, já vamos... Suspender parcialmente. Mas aqui é isso, até o Netanyahu disse este vídeo não representa os valores de Israel. O primeiro-ministro português defendeu a suspensão parcial, que estava a falar, do acordo comercial entre a União Europeia e o Estado de Israel. Vê condições para esta proposta vingar a nível europeu? João Miguel Tavares. Não, eu acho que vai chegar um ponto com a multiplicação deste tipo de imagens, com a própria intervenção de Israel na Cisjordânia, em que eu acho que o governo Netanyahu vai se aproximando de um governo pária que tem ainda por cima o grande problema de desproteger e de alimentar um antissemitismo que nunca precisou de grandes razões para ser alimentado. Enquanto vai alienando os seus amigos no Ocidente. Claro, enquanto vai alienando os amigos, porque aquilo vai chegando a um ponto que é indefensável. É evidente, por exemplo, dentro do próprio governo, o ministro dos Negócios Estrangeiros vai criticar o seu parceiro do governo e a dizer que era inacreditável que aquilo... E há muita gente em Israel... Este senhor foi o que festejou no Parlamento com champanhe os enforcamentos. Eu acho que isto não se resolve sem... Fuzilamentos, não sei, acho que era fuzilamentos. Isto já não se resolve sem... Sim, e que está sempre na esplanada das Mesquitas a provocar, sim. Quer dizer, é um agitador e é chocante que este homem possa ser ministro daquele governo, que só lá está porque senão o governo cai, mas eu espero realmente que o governo político está entretanto, a política israelita entrou em ebulição. Exatamente. E aparentemente cairá em breve, porque foi aprovada a dissolução do Parlamento. O governo de Netanyahu pode ter os dias contados. É possível antever as implicações que esta agitação política em Israel poderá vir a ter no Médio Oriente? Parece que isso foi aprovado sem votos contra a queda do governo.
Portanto, não é bem a queda do governo, é a dissolução do Parlamento. A dissolução do Parlamento, está bem, mas que em princípio levará, não é? Que levará a eleições. Realidade política israelita. Pois, também não sei se é como cá, mas supondo que vai dar eleições, é porque toda a gente considera que tem a ganhar com isso. O problema do Netanyahu é que o sistema político, pelo menos a realidade política parlamentar em Israel, é de que há uma pleia de partidos pequenos. Não há provavelmente um partido e o Likud sempre esteve apoiado nas últimas décadas com os partidos religiosos, mas agora não chega. E, de facto, todos os parceiros estão à direita do Netanyahu. E, portanto, é muito impensável haver, com aquele Parlamento, com aquela realidade, haver uma coligação que não seja com tipos como este, que é uma besta. Não há maneira de qualificar, não há outra maneira de qualificar uma pessoa como esta. Não é? Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara embaraçado. O João Miguel Tavares diz sentir-se absolutamente corrupto e é só fama ou também há proveito nisso? Neste caso, há proveito. Nós estamos a falar de uma relativa corrupção, mas de corrupção absoluta. Quem é o protagonista neste caso? Donald Trump é uma espécie de Newton de aldrabice, no sentido de o gajo descobriu aquilo e agora ainda descobriu aquilo e depois cai-lhe uma maçã e ainda descobriu mais aquilo. Agora descobriu fundo, criou um fundo de 1.800 milhões de dólares para indemnizar quem foi perseguido, supostamente, alegadamente perseguido, pela justiça norte-americana na era Biden. O próprio Trump está incluído no rol. Não, ele é mesmo bom, porque é assim, ele faz coisas que ninguém imagina que sejam sequer possíveis. E aquilo vai para uma tal estratosfera da corrupção que parece que nós já nem a vemos bem à nossa volta. Porque, repare, este caso é espantoso. É verdade que em 2020 foram divulgados dados de informações fiscais sobre Donald Trump e descobriu-se que em 15 anos ele de 10 não tinha pago impostos. Exato. E isso foi notícia. E ele, mas foi agora, em janeiro deste ano, decide processar o IRS, também se chama lá IRS, portanto, o fisco americano por aquelas informações que têm sido reveladas a um jornal. Isto foi em janeiro. Agora, ele despediu a Pam Bondi, que parecia que era a maior trumpista do mundo, mas que ainda assim não era suficientemente trumpista para Trump, e mete como procurador-geral interino Todd Blanche, que, atenção, era o seu ex-advogado pessoal. Vai buscar o seu advogado e mete-o no Departamento de Justiça e agora, surpreendentemente, acorda com o Departamento de Justiça, liderado pelo seu antigo advogado pessoal, um acordo que diz, pronto, não precisam pagar 10 mil milhões. Vamos pôr aqui 1,8 mil milhões de dólares para um fundo que serve para eu indenizar os meus amigos e as pessoas que me defenderam e que foram maltratadas pelo Estado. Uma pessoa vê aquilo e diz, eu não sei se corrupção já apanha bem o nome disto. Já nem os senadores republicanos sabem onde se meter. Simultaneamente, a família Trump conseguiu, nesse mesmo acordo extrajudicial, passar a ter imunidade para sempre, repito, para sempre. Faltou-me essa ainda. Face a investigações do fisco. Como é que se explica esta carta branca em matéria fiscal, Pedro Mexia? Explica-se que estamos há muito tempo naquela... E vai ser interessante saber quando passar esta febre trumpista, seja quando os democratas voltarem ao poder, ou seja, quando for um republicano não trumpista, sei que ainda veremos na nossa vida um republicano não trumpista, ver as pessoas dizer aquilo que realmente foi uma coisa que temos um bocadinho de vergonha. Eu estou à espera de ainda viver o tempo de as pessoas se envergonharem, as pessoas que falaram sempre, que criticaram sempre os governos, nomeadamente democratas e os presidentes, por infração X e pela infração Y e Z, e bem, em alguns casos, o Trump fazer as coisas mais de vilão caricatural de uma farsa política e acharem bem. E, aliás, não só acharem bem, como temos visto que os senadores republicanos que votaram pelo impeachment ao Trump ou que criticaram o Trump estão todos um a ser eliminados em primárias. Mais um. Portanto, não há
discordância aceitável no partido. Eu não sei o que é preciso perceber sobre o que está a passar ali. Em que medida, Ricardo Araújo Pereira, que isto já não é bem uma situação de Estado de Direito, claro que não. em que nem o Estado de Direito, que se pressupõe que ninguém está acima da lei, agora uma imunidade para sempre? Eterna, sim. Eu confesso que estou um bocado chocado com o vosso TDS, que é aquela doença mental que o Trump identificou. Trump Derangement Syndrome. Exatamente, que significa que as pessoas são atacadas por um vírus que faz com que estejam... SDT, Síndrome de Destrambilhamento de Trump. Exato. E, portanto, só os destrambilhados é que o criticam. Neste caso concreto, sinceramente, parece-me que não há nada... Isto de um perdão eterno é frequente e vulgar no monopólio. Há lá uma carta que garante a saída da prisão. Mas quando jogas uma vez, tens que pôr outra vez. Pois é isso. Mas é possível que a eternidade do Trump não dure muito. Não dure muito. É possível que ele só precise disto uma vez. Não há problema. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se considera absolutamente corrupto. Agora, muito rapidamente, vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia promete mudar isto para uma coisa completamente diferente. And now for something completely different. É comédia, portanto. É comédia. É só uma frase, porque vai haver eleições no partido, no Labour, no Partido Trabalhista Inglês, e há um candidato à direita e um candidato à esquerda. O candidato à esquerda é o Presidente da Câmara de Manchester, aliás, da Grande Manchester, e ele é supostamente o candidato de esquerda, mas não é questão de ser de esquerda. Ele decidiu falar numa entrevista e qualquer dia temos de rever isso do Brexit. Problema, boa parte do eleitorado, sobretudo o eleitorado trabalhador do Labour, foi a favor do Brexit, votou a favor do Brexit, e o líder à altura da esquerda, bastante à esquerda dele, do Burnham, mas o Jeremy Corbyn, claramente via a União Europeia como uma coisa de lacaios do capitalismo e do não sei o quê. Portanto, e o Burnham voltou ligeiramente atrás. E de repente as pessoas lá da sua própria circunscrição, portanto ele tem que ser eleito para o Parlamento para depois se candidatar, é uma exigência. Portanto eles fazem aquela coisa, pedir ao senhor que lá está, se não se importa, diz que está doente. Portanto, ele quer, mas tem que ser eleito. Se ele não for eleito, não pode ser primeiro-ministro, não pode ser líder do Labour, não pode ser primeiro-ministro. E agora já teve que voltar atrás a dizer, não, e eles próprios a dizerem lá na sua circunscrição, a dizer, não, isto é só sobre a candidatura, isto é só sobre os assuntos locais. Não vamos falar. E ele disse, não, mas eu não dizia que era agora, é um dia. Talvez os meus netos, talvez. Foi um estatelanço absolutamente colossal. Estamos a chegar à altura dos livros e eu trago esta semana um livro que teve a sua primeira encarnação em registro oral. Aliás, ainda pode ouvir-se no site da RTP, em RTP Play, mas não exatamente pela ordem que tem neste volume, que acaba de ser publicado. Estou a falar de um conjunto de crónicas de Mário Cláudio, escritas para a rádio, para a Antena 2, sob o título Fósforos Riscados no Vento, um título que, como nos é explicado no prefácio, tem origem no romance Rumo ao Farol, um romance de Virginia Woolf que o próprio Mário Cláudio traduziu há 40 anos. Diz-se a certa altura nesse texto, nesse romance de Virginia Woolf, a grande revelação jamais viera. Em vez disso, havia pequenos milagres diários, iluminações, fósforos inesperadamente riscados no vento. São esses pequenos milagres diários, esses fósforos, que Mário Cláudio registra nestas crónicas, cada uma delas a partir de uma única palavra, e podem ser palavras tão díspares como esquilo, a primeira do programa radiofónico, ou tapete, ou sapato, mas também brazuca, Facebook ou máfia. São ao todo 90 palavras para 90 crónicas, motes sempre surpreendentes, como algumas evocações também. É o caso da história que Mário Cláudio conta sobre Fellini. A admiração pelo cineasta fez com que o escritor não resistisse a enviar-lhe o seu primeiro livro, um livro de poesia, embora não esperasse resposta de Fellini, mas Fellini respondeu-lhe com um bilhetinho onde dizia apenas em inglês: recebi o seu livro, mas não sei ler português. Que fazer? Um bilhete que o escritor guarda até hoje como uma relíquia. Fósforos Riscados no Vento, de Mário Cláudio, edição Minotauro. O João Miguel Tavares sugere BD francesa, em português. Sim. Saíram há pouco tempo e, em simultâneo, 2 livros de um autor que, para mim, estará no top 5 dos autores mais talentosos da atualidade, que é o Bastien Vives.
E o que é impressionante nele é a versatilidade do seu próprio trabalho e a quantidade da sua produção e a qualidade da sua produção. E realmente dá-se esta curiosidade de ter saído O Gosto do Cloro, que é o livro que o transforma numa pequena estrela no panorama da banda desenhada francesa. Ele ganhou o Prémio da Revelação em 2009, em Angoulême. É uma história muito subtil, enfim, é uma história de amor, mas de amores frustrados, e que se passa toda ela dentro de uma piscina, e é mesmo um tratado de observação e de subtileza, e que vale imensa pena, que lhe deu uma justa fama. Mas, além disso, ele também tem séries mais convencionais, e ele é um dos responsáveis por uma espécie de regresso de Corto Maltese, mas enquanto personagem contemporânea. Ou seja, este é um Corto Maltese do presente. E também é mesmo muito interessante. O Hugo Pratt, evidentemente, é um dos deuses do panteão da BD, mas ele aqui é muito bem homenageado e muito bem tratado, tanto pelo Bastien Vives, que aqui só desenha, como neste caso pelo Martin Coenan, que é o argumentista e que faz também um grande trabalho. Estão disponíveis. Daqui a nada está a chegar a Feira do Livro. Aproveitem, que são 2 belíssimos livros. O Pedro Mexia traz A Língua. Trago a Língua. É um livro que se chama Em Nome da Língua. Aliás, é o primeiro livro com este título. Depois tem, neste caso, é Em Nome da Língua. Amen. O Manuel Monteiro, que não é o outro, é um meu camarada antiacordista, nosso camarada antiacordista. Exatamente. E ele, basicamente, este é um daqueles livros que têm saído uns mais interessantes do que outros, sobre os erros de português, sobre os erros habituais na língua, se diz o Chipre ao Chipre, sob e o sobre, as regências, etc. Mas, sobretudo, é a coisa mais importante para mim que tem livros como este, e este em particular, é que o amor à língua implica uma coisa. Não é todos sabermos tudo e falarmos sempre corretamente, porque isso não acontece, que é termos a noção de que na língua não vale o tanto faz. É igual, não é verdade. A língua tem regras, e se não tem regras, então não é uma língua, é uma bar aberto também. O Ricardo Araújo Pereira também adere aos bonecos. Sim, Carlos, mas portugueses. O João Miguel... Preferência nacional. João Miguel, sim, eu dou preferência ao que é nacional. Eu tenho 0 segundos para falar disto. Sim, ajudas a fazer Portugal maior. Exatamente. É um livro de Ana Bárbara Pedrosa e Nuno Saraiva. Chama-se Vizinhos. É uma história de banda desenhada passada numa vizinhança portuguesa, com, vamos dizer, tensões que toda a gente está habituada a reconhecer. E, portanto, é isso. Está feito, vizinhos. Assim se conclui mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.